Falaremos sobre mobilização e transporte de pessoas idosas dependentes. Deve haver um planejamento que envolve avaliação e preparo da pessoa idosa. Isso envolve a capacidade de compreensão e colaboração. Avaliar se há presença de artefatos, como por exemplo sondas. Envolve também o preparo do ambiente e dos equipamentos, ou seja, a verificação da adequação do tamanho do espaço físico para não restringir os movimentos, a verificação da disposição do mobiliário e remoção de obstáculos, a verificação das condições de segurança do piso, se ele está encerado, molhado ou irregular. Além disso, deve-se pensar no preparo do cuidador. É importante saber que em muitas ocasiões não será possível executar os procedimentos com segurança sozinho e nessas situações solicitar auxílio. Para movimentar idosos mais dependentes em duas pessoas, ambas devem ficar do mesmo lado, de frente para a pessoa idosa, com uma das pernas à frente e os joelhos e quadril fletidos, deixando os braços ao nível da cama. A primeira pessoa coloca um dos braços sobre a cabeça do idoso e o outro sobre a região lombar, e a segunda põe um braço também sobre a região lombar e o outro na região posterior da coxa. As duas pessoas podem sincronizar o seu movimento. Quando for realizar em uma única pessoa, essa deve realizar a atividade em etapas, utilizando o peso corporal como contrapeso e lençol dobrado no sentido vertical e posicionado no meio da cama, abaixo do idoso. Colocar os braços do idoso sobre o corpo dele, prevenindo traumas na movimentação. Trazer os membros inferiores para o lado em que está posicionada e segurar o lençol móvel firmemente. Aproximá-lo do seu corpo e reorganizar o idoso na nova posição. Caso precise colocar o idoso em decúbito lateral, o cuidador deve colocar-se do lado para o qual o idoso vai virar, cruzar o braço e a perna dele no sentido em que será virado. Atenção para o posicionamento do outro braço. Posicionar a cabeça da pessoa na direção em que vai virar, rolar o idoso para o lado desejado de forma gentil, utilizando ombro e joelho como alavancas. Para subir o idoso na cama, preferencialmente, deve-se executar essa manobra em duas pessoas, uma de cada lado da cama. Tirar o travesseiro da cabeça do idoso e colocá-lo na cabeceira da cama, para proteger de traumas. Utilizar o lençol móvel para realizar o movimento, segurar firmemente o lençol com as duas mãos e em movimento ritmado. Movimentar o idoso no sentido da cabeceira. Idosos, mesmo acamados, devem ser colocados sempre que possível na posição sentada. Existem 3 maneiras. Primeira, se o idoso puder ajudar parcialmente, posicionar-se de frente para ele, colocando um dos seus joelhos no nível do quadril do idoso e sentado sobre o próprio tornozelo, segurar no cotovelo do idoso, que também se apoia no cotovelo do cuidador, de modo sincronizado. Idoso e cuidador fazem força para aproximar-se, permitindo que o idoso sente. Utilizar travesseiros de apoio. Segundo, quando o idoso for incapaz de colaborar, o ideal é executar essa manobra em duas pessoas, uma de cada lado da cama, olhando em direção à cabeceira. Elas devem colocar um dos seus joelhos no nível do quadril do idoso e sentar-se sobre o próprio tornozelo. Utilizar o lençol móvel ou uma toalha resistente sobre as costas do idoso e puxá-lo de forma sincronizada, elevando-o. Terceiro, quando o idoso, apesar de limitado, é capaz de executar a manobra sozinho, podem-se utilizar maneiras simples, fixando os pés da cama para auxiliá-lo, como uma corda mais grossa com nós ou uma escada de cordas. Para o transporte de idosos devem ser utilizados dispositivos auxiliares, como cinto de transporte, pranchas de transferência, entre outros. Para levantar o idoso da cadeira ou poltrona, deve-se utilizar um cinto de transferência e, conforme o caso, solicitar auxílio de outra pessoa. Posicionar o idoso para a frente da cadeira ou poltrona, puxando alternadamente pelo quadril. Permanecer ao lado da cadeira ou poltrona, olhando na mesma direção que ele, e o idoso deve se apoiar uma das mãos do braço da poltrona ou assento da cadeira e a outra na mão do cuidador.
Com o outro braço, o cuidador circunda a cintura do idoso, segurando-o pelo cinto e o levanta de forma coordenada, com movimentos de balanço. Para a transferência da cama para a cadeira de rodas ou poltrona, se o idoso tiver condições de executar essa manobra sozinho, ele pode ser orientado a utilizar uma prancha ou tábua de transferência. O cuidador coloca a cadeira ao lado da cama. Cadeira e cama devem ter a mesma altura. Trava a cadeira e a cama, se necessário, remove o braço da cadeira e eleva o apoio dos pés e posiciona a prancha ou a tábua apoiada seguramente entre a cama e a cadeira. O idoso então desliza pela prancha e tábua até a cama.